Só que, claro que quando isso vai juntando com outras letras, né, na palavra, acaba mudando um pouco, né? Então, nem sempre vai ser aquele som fiel do alfabeto, não. Por isso que eu nem dou tanta bola para a pessoa. É muito importante aprender o alfabeto, tá? Não ignore o alfabeto, porque tem muitas situações que você necessita soletrar em inglês. Coisas que você nem imagina que você poderia passar em português, porque não passaria, mas em inglês você passa. Então, mas não leve disso como palco, como alicerce para falar outras palavras em inglês, porque vai influenciar muito de acordo com as outras letras, né? De acordo com os outros conjuntos de letras que tem na palavra. Então, muitas vezes palavras, a letra A, às vezes vai ter um som de A, mas às vezes vai ter um som de E. Aprendendo o alfabeto, eu acho que fica até mais fácil na pronunciação de outras palavras. É necessário, é preciso aprender o alfabeto em inglês, porque algumas situações do dia a dia você vai acabar precisando. Situações que são muito recorrentes. Então, não é uma coisa que, não, meu Deus, eu só iria usar um dia na minha vida, nunca mais eu ia passar por isso, porque até eles acabam tendo que soletrar muito. E aí, situações, por exemplo, onde você precisaria pronunciar seu nome em inglês, né, ou soletrar algumas coisas em inglês, para pronunciar o próprio nome, para apresentar o seu nome para outra pessoa. Então, os nomes, eles não são traduzíveis. Então, as pessoas, elas acham que, eu me chamo Valesca e quando eu chegar nos Estados Unidos eu vou me chamar Márcia. Eu vou me chamar um outro nome totalmente diferente do meu e vai ser a tradução do meu nome. Sendo que não existe esse negócio de tradução de nome. Mas e por que existe Maria e Mary, então? Porque é um nome bíblico. E nomes bíblicos, eles têm versões de outros idiomas, né? Às vezes só de entonação, né? Mas às vezes de escrita também. Do mesmo jeito que... Porque realmente não é um nome daquele país, né? O nome da Maria, mãe de Jesus, ela não é um nome português, não é um nome europeu, né? E querendo ou não, é um nome que então a gente do mundo inteiro conhece, né? Então vai existir variações desse nome. Só que quando a gente fala de Valesca, por exemplo, que é o meu nome, Juliana, Beatriz, Fernando, vai falando de outros nomes, são nomes muito nacionais nossos, são nomes muito de herança do nossa, né? Então, dificilmente você vai ouvir alguém chamada Juliana que não seja brasileira, né? Então, tem nomes que a gente sabe que são muito nossos, né? A construção desses nomes é muito nossa. Do mesmo jeito que dificilmente você vai ouvir alguém chamado Matthew, filho de brasileiros. A não ser que a pessoa gostou muito do nome Matthew e aí colocou, mas não é como se a gente atravessasse a rua e já tivesse um Matthew e aí na próxima esquina você já tem dois, né? Então, tem nomes que são culturalmente daqueles locais, né? São populares naqueles lugares, né? Do mesmo jeito que tem nomes árabes, que é muito próprio dos árabes, nomes japoneses. Nossa, meu Deus, se a gente fosse ter os nomes asiáticos que a gente tem, são nomes que muita gente aqui não sabe nem pronunciar aqueles nomes. Então, é a mesma coisa de chegar um asiático hoje. Eu já vi não sei se aquilo é sério, mas eu já vi um vídeo não, uma imagem que falava, monte seu nome em japonês. E aí, acho que era japonês, eu não é sure, não tenho muita certeza não, disso não tenho essa certeza toda, mas eu acho que era japonês. E aí deu que o meu era Rukata Quarímica. Se eu chego aqui falando que meu nome é Rukata Quarímica, ninguém vai saber escrever esse nome. Quem é que vai saber escrever esse nome do mesmo jeito que eu falei? É a mesma coisa quando você chega num país onde fala inglês, ou em qualquer outro país, com um nome que é tradicionalmente brasileiro. Então as pessoas vão olhar para você e falar: Meu Deus, que nome é esse? Como é que se escreve esse nome? Como é que se fala? Como é que se lê esse nome? Então é muito comum quando você vai para algum país. Claro que eu vou colocar aqui como falar inglês, porque a maioria dos países, né, de 84 para 86 países do mundo falam inglês. Então é a língua mãe, né? E eu acredito, na verdade, mais um país, se eu não me engane, ou foi mais não lembro exatamente o que foi mais. Eu não vou dar fake news aqui também, mas mais algum lugar acabou de adotar o inglês, né? Já teve mais uma conquista aí. É realmente a língua mãe, a língua mais falada do mundo, né? Então já ganhou mais alguns points aí. Mas
realmente quando você vai para um país onde a língua que você fala tem um nome tradicional, né? O português tem um nome, o Brasil tem um nome tradicional daqui, e você vai para um outro país, você vai acabar precisando ou escrever seu nome de algum jeito, em algum lugar, ou tentar falar mais ou menos o que que significa o seu nome, né? Então, no inglês, quando você vai falar o seu nome lá fora, você acaba tendo que soletrar o seu próprio nome, porque você soletrando letra por letra, a pessoa vai conseguir visualizar na mente dela como é que se escreve o seu nome. E aí ela vai conseguir pronunciar com a capacidade que ela tem, né, com o conhecimento vocal que ela tem, como seria o seu nome no sotaque dela, né? Então, claro que ela não vai falar idêntico ao seu nome, porque ela não tem o seu sotaque, mas ela vai falar do jeito que ela consegue. Então, eu, Valesca, teria que pronunciar meu nome letra por letra, soletrar, e aí a pessoa que visse meu nome lá ia tentar pronunciar da maneira dela. Então, provavelmente ela me chamaria de Valesca, né? Então, talvez não mudaria tanto, Valesca, something like that. Talvez não mudaria tanto no caso do meu nome, mas tem outros que seriam pronunciados completamente diferente, né? Inclusive, a pessoa talvez não saberia nem como colocar algumas coisas por conta disso, né? Então, não só no nosso caso, mas entre eles mesmos isso acontece, né? Então, mesmo tendo esses nomes tradicionais, o sobrenome deles não são. Então, sobrenome de americano, gente, é coisa de outro mundo, principalmente. Né? Sobrenomes em inglês são de países que tradicionalmente têm sobrenomes em inglês, é coisa de outro mundo, né? Aqueles do Wattpad que a gente lê daquelas fics, é fichinha para os nomes que geralmente são usados lá. Então, eles acabam sempre, é um costume já. Sempre que eles vão falar nome e sobrenome para alguém, para algum documento, ou para escrever no Starbucks deles, ou para fazer uma pesquisa, ou para apresentar uma pessoa para outra, eles já pronunciam o sobrenome, pronunciando, depois de pronunciar, eles já soletram, né? Então, já é um hábito que eles têm no próprio dia a dia, porque eles precisam. E principalmente por saber que a língua inglesa é uma língua que omite muito som, né? Então, às vezes, uma palavra vai ter aquele som daquela letra e na próxima palavra já não tem aquele som daquela letra, né? Então, não só entre palavras, mas entre frases, entre uma frase e outra, acaba se omitindo o som de muita coisa. Então, palavras que têm o ing no final, por exemplo, não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque senão não vai dar tempo de chegar no verbo to be, mas palavras que têm o ing também no final, que é como a gente caracteriza que aquele verbo é contínuo, né, que aquela ação está acontecendo, a gente não pronuncia esse G, né? Então, eu não falo boring, training, doing, eu não falo esse G do final. Então, tem o som do G, né? Que é o som da letra G, mas eu não falo doing G, trying G. Eu não falo, nunca falo assim. Sempre falo trying, doing, boring, doing, I don't know, traveling, allowing, being. Eu sempre pronuncio só até o i. Chegou no G, eu já não pronuncio mais. Então, eles têm muito essa questão, principalmente britânico, tá? Tem muito esse hábito de omitir as letras da fala. Em britânico, tem britânico que não pronuncia quase nada. Para você entender, você tem que saber o contexto do que a pessoa está conversando, porque senão você não consegue acompanhar. É por isso que eu falo, não é mais fácil, tá? É um degrau a mais, às vezes, do que aprender o inglês americano. Mas, principalmente pro listening, né? De vocabulário nem tanto, é mais pro listening mesmo. Mas tem muito já esse hábito, né? Culturalmente, na língua inglesa já tem muito esse hábito de se omitir muito som. Então não adianta só eles dizer, não é igual Ferreira. Todo mundo sabe como é que se escreve Ferreira. Mas vai falar Becker. A pessoa vai falar, I don't know, igual esses nomes aqui, Skinner. Como é que a pessoa saberia que Skinner para nós é super fácil, né? Mas como é que a pessoa saberia que Skinner tem dois N's, por exemplo? Né? Ou sobrenomes piores do que esse, que esse aqui ainda vai, Watson ainda vai, mas tem outros que realmente você só teria como saber se você soletrasse. Tem uns que tem muito K, muito C, muita coisa que só saberia realmente se você pronunciasse letra por letra. Então tem que saber soletrar mesmo.